Olá, no programa de hoje, o Estatuto Mineiro da Igualdade Racial. Está em curso até agosto um seminário organizado pela Assembleia que estimula o debate participativo sobre um estatuto estadual. A discussão pretende orientar políticas públicas, ações e outras iniciativas voltadas para a população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais, que promovam maior equidade racial em Minas. E eu converso com uma das autoras do projeto, a deputada estadual Leninha, do PT, primeira vice-presidenta da Assembleia. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, deputada. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento também os que acompanham esse programa tão importante, o Mundo Político, né, que é para a gente atualizar não só dos fatos da Assembleia, mas da sociedade de modo geral. Deputada, a movimentação, na Assembleia em relação a esse Estatuto da Igualdade Racial começou ainda no ano passado, quando a senhora, e outras deputadas, Macaé Evaristo, André de Jesus e Ana Paula Siqueira, apresentaram um projeto, 4 parlamentares negras que compõem a atual legislatura. O que motivou essa iniciativa de vocês e como ela se relaciona com a legislação federal já existente? Bom, a chegada de mais uma parlamentar negra nessa legislatura, que foi a deputada Macaé, ela veio para reforçar nosso posicionamento aqui no parlamento sobre as questões raciais e da discriminação, do racismo, enfim, de tudo que envolve a pauta da população negra. Essa chegada fez com que também a gente fosse perceber que no estado de Minas Gerais não existia um estatuto. Nós temos vários municípios em Minas Gerais, onde existem as comissões municipais pela igualdade racial, enfim, de combate ao racismo, e no estado a gente não tinha um projeto de lei, não temos o estatuto. E foi uma oportunidade para a gente pensar um processo que fosse bem participativo. Então, no ano passado, nós lançamos, abrimos um processo de debate para a construção desse estatuto, entendendo que ele deveria abrigar todos os temas importantes para a população negra, desde a cultura, desde a saúde, a educação, enfim, a questão da religiosidade popular, das religiões de matriz africana. Então, a gente quer fazer um amplo debate, por isso a gente começou no ano passado, aqui na casa, inclusive mobilizando não só os outros parlamentares não negros, mas também que são sensíveis a essa causa, aqueles que acreditam que as pessoas negras continuam sofrendo no Brasil e em Minas Gerais, com relação ao racismo, ao preconceito e a outros tipos de violências. Originalmente, o PL contemplava apenas o povo negro, mas nos meses que se seguiram, reuniões sinalizaram por ampliação desse escopo para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Qual o sentido dessa agregação que foi feita? Bom, nós estamos falando de uma população negra em sua grande maioria, mas também no Brasil e em Minas Gerais existe um número significativo de comunidades quilombolas, povos tradicionais como geraizeiros, apanhadores de flores e os povos originários, que são os povos indígenas. Mesmo que a população indígena tenha uma legislação federal específica, mas em Minas Gerais nós podemos melhorar a questão da política pública quando a gente puder incorporar de fato a população indígena também nesse estatuto. E você me fez uma pergunta anterior que me passou. É importante lembrar que o Brasil já existe esse debate na Constituição Federal, É garantido também por lei essa história da igualdade racial no Brasil. Então, Minas Gerais não tendo estatuto foi uma forma também da gente dialogar com o governo federal e com a pauta federal sobre os avanços na política pública para a população negra e agora, no nosso caso de Minas Gerais, incorporar os povos e as comunidades tradicionais. A programação do seminário legislativo foi anunciada em maio, no mês passado, mês que se comemora a abolição da escravatura e o Dia Nacional de Combate e Denúncia contra o Racismo. Por que essa data, deputada, vem sendo aí ressignificada pelo movimento social negro contemporâneo? Bom, essa data, 13 de maio, para nós, da população negra, não é uma data que a gente comemora. E há no Brasil, na história do Brasil, de formação do povo brasileiro, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e que os negros foram libertados. Nós queremos discutir o dia 14 de maio, que é o momento em que essa população foi colocada nas ruas, sem casa, sem nenhum tipo de rescisão ou nenhum pagamento de passivo trabalhista. Famílias inteiras que trabalharam 40 anos, 50 anos numa fazenda, foram colocadas, então, para fora desse território, enfim, jogadas às ruas, à sua própria sorte, e não houve nenhuma política pública de reparação para essa população que tanto enriqueceu, seja o ciclo da cana-de-açúcar, do café, os grandes empreendimentos desse país. Então, essa reparação, para a gente, ela é muito significativa, por isso que o 3 de maio, para a gente coloca como uma data simbólica, não para comemorar e celebrar,
mas também para relembrar vários negros escravos que lutaram pelo Brasil afora. Zumbi dos Palmares, Dandara. E nós queremos, de fato, que o Brasil, que o Estado e que as cidades mineiras possam reconhecer todo o trabalho, mas também toda a injustiça cometida com essa população que não teve seus direitos, né, resguardados, enfim, no sentido de trabalhar muitos anos e sair sem nenhuma indenização, nenhuma terra, nenhuma casa, nenhuma política pública capaz de cuidar dessas pessoas. Esse seminário, né, ele tem aí alguns encontros regionais previstos, alguns já foram realizados, outros ainda serão. Qual deve ser a importância efetiva dele, né, da participação popular através dele para o desfecho, né, desse processo legislativo? Então, é uma oportunidade de agradecer a equipe técnica da Assembleia que tem trabalhado com este seminário. Nós fizemos o primeiro, mas nós fizemos o lançamento e agora fizemos o primeiro, que foi da região metropolitana na semana passada, e teve uma participação muito importante, né, dos movimentos, das organizações que atuam com essa pauta. Interiorizar esse debate significa a Assembleia estar mais próximo das pessoas, a gente poder ouvir o movimento social organizado, as instituições que trabalham com essa temática, ouvir também das prefeituras qual que é o orçamento ou qual que é a estrutura que a prefeitura tem para tratar desse tema. Então, para a gente é uma oportunidade, é uma construção coletiva, né? Nós estamos aqui no parlamento, a gente vem de diversos movimentos e regiões, mas estar junto com essas comunidades, para a gente tem uma importância muito grande. É construir o estatuto ouvindo, estando perto das pessoas, já que nós vamos descentralizar as outras etapas dessa construção. E a gente também possibilita um processo de construção coletiva quando você abre um link e que as pessoas leem o texto que está lá no estatuto, elas podem interagir, acrescentar, suprimir parte do texto para que a gente tenha um grande seminário em agosto, como você diz, encerrando essa fase da interiorização, para termos um documento robusto, mas acima de tudo que tenha a voz, que tenha a cara e que tenha também a vida do dia a dia da população negra, indígena, das populações tradicionais do estado de Minas Gerais. Estatutos em geral, deputada Leninha, têm forte peso simbólico, mas após criados eles precisam, né, de mecanismos que garantam a sua implementação. O que vem sendo pensado por vocês em relação à questão orçamentária, né, de forma mais direta, que também vai ser importante em um segundo momento? Bom, é fundamental dizer que a vida acontece no município, né? Então, a gente pensar a partir de uma política municipal, de estimular os municípios a criar as comissões pela igualdade racial, de estimular os municípios a fazer uma integração da política pública ali, da saúde, da educação, da cultura, da renda, incorporando a população negra e tradicional, isso é fundamental. Então, do ponto de vista municipal, nós queremos fazer uma mobilização também com os gestores para essa temática, inclusive estimular o próprio movimento negro a se incidir no município para criar essa estrutura. Aqui no Estado, nós pretendemos, de fato, fazer com que, no momento que a gente for discutir o orçamento do Estado, e essa política ela se localiza lá na SEDESI, nessa secretaria, que também é tão fragilizada do ponto de vista orçamentário, eu sempre digo que a SEDESI é o lugar onde todas as políticas das minorias estão lá. Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso, a SEDESI é Desenvolvimento Social, mas que não tem orçamento. O orçamento lá é bastante limitado e conta muito com o apoio das emendas dos deputados, que apostam na política, né, da LGBT, das mulheres, do povo negro, enfim, do esporte. Então, é uma secretaria bastante diversificada do ponto de vista da atuação do Estado. Então, nós queremos fazer mobilização com os movimentos, nós queremos incidir no orçamento, colocando na saúde, por exemplo, um percentual destinado à população negra que sofre muito, por exemplo, com anemia falciforme, que é uma doença muito específica da população negra. Nós queremos que coloque também recursos para que as mulheres negras não sofram tanto na hora do parto, né, com a violência obstétrica. Então, nós queremos incidir em cada item do orçamento do Estado para que tenha um percentual nessas políticas destinadas à população negra. A situação das mulheres negras, né, no Brasil, de fato, merece um recorte especial. Segundo um recente estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, elas dependem ainda muito, né, da renda de outras pessoas e têm menor possibilidade de estudo. Metade delas depende de benefícios do governo. E mesmo com todas essas dificuldades, 27% das famílias brasileiras têm as mulheres negras, né, como suas chefes e suas principais âncoras ali. Quais os caminhos, deputada Leninha, para atenuar esses números, né, a médio e longo prazo? Primeiro, você deu um dado muito importante. Grande parte das mulheres chefes de família, das mães solos, estão localizadas na população negra de periferia.
Então, nós estamos falando de um dado estatístico que é real, né, e que o Brasil precisa, e o Estado e os municípios precisam enxergar esses dados. Mais do que a gente identificar essa população, é preciso ter política pública direcionada, é o que eu sempre digo. A gente quer política para todos e todas, para os que mais precisam. O recurso público chegar onde as pessoas mais precisam. E essas pessoas que mais precisam estão localizadas nesse grupo aí, das mulheres negras de periferia, sem oportunidade, às vezes não tem creche para deixar os filhos, são diaristas, enfim, fazem um trabalho importante na sociedade, mas que infelizmente, além de ser um trabalho invisível, pouco reconhecido. Então, quando a gente define, por exemplo, política de cota, que é uma coisa que as pessoas criticam às vezes, nós estamos falando de reparação. Para essas mulheres, nós também temos que lutar por uma reparação, no sentido de dar oportunidade. Quando a gente fala da posição no mundo do trabalho, se a gente for ver, estratificar os dados de pesquisa, nós vamos verificar que grande parte das mulheres negras não tem oportunidade de trabalho. Normalmente, os postos onde exige a tal da beleza e da boa aparência sempre está associada a uma beleza capitalista e branca. Muito recentemente, de que nós, mulheres negras, podemos nos enxergar como mulheres também bonitas, que têm boa aparência. Então, nós temos um estigma colocado na sociedade e que isso encaixa as mulheres negras num lugar de a gente fala de muito preconceito e, acima de tudo, com autoestima muito baixa, né? Achar que a beleza é a beleza branca, enfim, capitalista. Então, eu penso que política pública específica nós precisamos ter nos municípios. Para a gente tirar a mulher dessa condição, é preciso criar oportunidade, fazer capacitação, ter creche para colocar os filhos para poder trabalharem, enfim. São coisas de políticas mais ousadas, mas para mim construir uma cidade hoje sem enxergar essa população, de fato, não é construir uma cidade sustentável nem saudável. Tem outro dado, né, dessa pesquisa das Nações Unidas que chama atenção, que é o seguinte: se o crescimento do IDH, né, dos negros brasileiros continuar no ritmo que tem atualmente, seriam necessários aí 35 anos ou 9 mandatos presidenciais para que ele se iguale ao IDH dos brancos. Precisa acelerar esse processo, né? E parece ser um desafio geracional mesmo. Claro, nós estamos falando que alguém precisa começar. É isso que você está dizendo, nós estamos projetando o futuro muito distante para a gente sair dessa situação, desse ranqueamento, para mim, que é vergonhoso, onde as mulheres negras estão colocadas. Então, por isso que é preciso fazer um bom debate nas cidades. Por isso é preciso pensar em orçamento. Quando a gente fala de política específica, é nesse sentido. Criar estrutura, ter programas. E eu penso que o governo federal, ao recriar, por exemplo, o Ministério das Mulheres, lá tem um setor que cuida exclusivamente das mulheres negras, numa perspectiva de construir não só programas, mas ter orçamento para isso. Felizmente, nós sabemos que para um programa ele se desenvolver, ter bons resultados, tem que ter investimento. E para essa população ainda mais. Como é que eu faço um programa de capacitação, por exemplo, das mulheres que não têm letramento ainda, né? Que não conseguem dominar ainda a leitura nem a escrita? Como é que eu faço para fazer cursos de capacitação para ela ter uma oportunidade de trabalho? Então, nós precisamos pegar os dados estratificados em cada município. Em cada município, a gente tem um programa específico com apoio do governo do estado, com apoio do governo federal. Por isso que eu penso que aqui em Minas Gerais, os números que se apresentam pela Secretaria de Desenvolvimento Social é um número ainda muito pequeno de incidência do Estado e de investimento nessa população. E, às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, inclusive na política, as pessoas olham ainda achando que nós queremos dividir a sociedade. Mas os dados mostram, né, a injustiça, a falta de investimento nesse quadro de mulheres negras em relação às mulheres brancas. Eu penso que é reparação também que a gente precisa fazer dentro do orçamento, dentro do dinheiro que é público. No cotidiano das comissões aqui da Assembleia tem aparecido bastante também reflexões sobre a violência, né, contra a população negra. E tem um boletim de saúde da população negra, que é um estudo realizado aí pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que aponta que homens e mulheres negras, né, são os mais internados e mortos em decorrência de casos de agressão no Brasil. Que recado isso deixa, deputada Lenin, em relação às políticas de segurança pública que hoje estão vigentes? O recado que deixa é que é uma pena, nós lamentamos profundamente, mas é uma realidade que a gente acompanha não só pelo parlamento, mas pelas nossas cidades, do quanto a população jovem negra tem sido perseguida, maltratada. Quando é uma abordagem desproporcional, inclusive, a gente compara quando a abordagem é feita com uma mulher loura ou uma mulher negra, um jovem branco com um jovem negro, um homem branco com um homem negro.
sempre as abordagens, e é por isso que é preciso fazer uma formação. Nós temos discutido muito isso com o sistema de segurança, porque o fato de ser preto não significa ser bandido. O fato de morar na favela não significa ser bandido. Então, há um preconceito instalado nas instituições de segurança que figura isso, o rosto, o cabelo, a vestimenta da pessoa, né? Acaba que isso influencia no tipo de abordagem. E nós só vamos mudar isso quando a sociedade enxergar que a cor da pele, a textura do cabelo, a roupa, enfim, o estilo de vida da pessoa não a traduz como um bandido, como alguém que representa perigo para a sociedade. Eu penso que nós vamos demorar muito a evoluir para um quadro desse. Quando alguém chegar uma pessoa preta na rua à noite, não ficar com medo achando que aquela pessoa é bandida. Então, nós temos dados, e é claro que nós temos várias situações em que a gente lamenta profundamente, né, isso que vem acontecendo, mas na estrutura de segurança, a estrutura pública, de modo geral, precisa pensar, né, em outras formas de fazer a abordagem. A gente não está falando que é contra a abordagem policial, a gente tem que fazer sim, mas não pode ser tão diferente, profundamente diferente, como a gente tem visto. E o dado que você colocou é sério. Se a gente vê os encarcerados, os aprisionados, a maioria são negros e negras. Quando a gente vê os índices de óbitos, né, por violência, são negros. Então, são casos assim que aprofundam ainda mais a nossa tese de que o Brasil ainda é um país muito racista, mesmo as pessoas dizendo que não, que tem melhorado. Na nossa avaliação dos dados e da vida cotidiana das pessoas, não tem melhorado. Nós estamos num país ainda muito racista, não só na política, na periferia, no futebol, nas artes, enfim, e nós precisamos evoluir muito para ter uma sociedade melhor. Para a gente encerrar esse assunto da igualdade racial, a senhora quer destacar alguma programação aí próxima do seminário, os passos seguintes que vão acontecer até agosto? Isso, nós temos então até agosto os seminários descentralizados, vai ter em Montes Claros, vai ter em Araçuaí, vai ter no Triângulo Mineiro. Nós estamos mobilizando as regionais, porque já que nós não conseguimos ir em todas as cidades, nós estamos mobilizando regionalmente as entidades, os movimentos, a população negra e indígena e os povos tradicionais para participarem desse momento que é muito importante. Nós estamos, então, criando, através da Assembleia, um mecanismo, ou seja, mesmo que seja um documento simbólico, mas para a gente dizer para o Estado de Minas Gerais, para dizer para a sociedade que nós queremos construir política pública para a gente diminuir, né, as desigualdades nesse Brasil, principalmente com a população negra, e a gente criar oportunidade e a gente pensar política específica para essa população. Então, dessa forma, a gente conta muito com a presença, a participação, a colaboração de todos e todas, e a gente quer deixar como legado da legislatura, da 20ª legislatura, esse estatuto construído a várias mãos, inclusive para servir de instrumento para o governo do Estado pensar em políticas específicas para a nossa população. Deputado, outro seminário técnico, né, promovido pela Assembleia, debate a crise climática em Minas Gerais, desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. E o norte de Minas, sua base eleitoral, é uma das regiões historicamente mais impactadas. O que precisa ser aprimorado em termos de políticas públicas preventivas por lá? Não, esse é o velho dilema, né? Não se combate a seca, tem que aprender a conviver. E eu falo conviver com o semiárido é conviver não só com a escassez de água. Nós estamos falando que lá chove um índice pluviométrico muito importante. O problema é que chove tudo de uma vez. E a gente vem trabalhando com tecnologias para guardar a água da chuva para o período das secas. Nós estamos falando de água para beber, para dar aos bichos, molhar as plantas. Nós estamos falando de prevenções que são importantes numa região que historicamente foi marcada por essa distribuição irregular da chuva. Nós estamos vivendo os efeitos de mudanças climáticas também em regiões em que a chuva está caindo toda de uma vez, em uma grande quantidade de chuva, como aqui em Belo Horizonte, a região metropolitana. Então, nós estamos falando de um fato que acontece todos os anos. Então, não dá para a gente só fazer incidência quando a chuva chega. Nós precisamos pensar em políticas estruturantes, estruturadas, para prevenir o período de escassez, da seca, né, da falta d'água, mas também naqueles períodos que a água vem toda de uma vez. Eu falo que o problema não são as águas, o problema não é a chuva. O problema é o nosso processo de ocupação nas cidades, é o nosso processo de desmatamento intenso, de atividades econômicas que deixam rastro de destruição quase que irreparáveis. Então, nós estamos falando de um processo de desenvolvimento que precisa levar em conta isso que está acontecendo. E eu achei muito importante que a Assembleia Legislativa teve a coragem para fazer esse debate no momento em que o mundo, o Rio Grande do Sul, e que o mundo está discutindo a questão dos câmbios climáticos. Então, é preciso repensar a política pública,
é preciso repensar tecnologias sociais, é preciso repensar em projetos econômicos que não danifiquem tanto o meio ambiente, é preciso pensar a legislação ambiental para a gente poder definir mecanismos que não provoquem tantos danos ao meio ambiente. Então, esse debate é importante também estar sendo interiorizado, então nós estamos em regiões de extrema seca. Ela já esteve, né? Isso. Lá em Araçuaí, não foi? Isso, nós estivemos em Araçuaí, na semana passada íamos em Itajubá, mas em função das chuvas lá, não conseguiu pousar, então a gente vai ainda a Juiz de Fora e outras regiões, nós estamos participando, entendendo que esse é um tema importante. E eu penso que é a contribuição também do Parlamento, da Assembleia, com relação a esse tema, que às vezes as pessoas não querem discutir. Então nós estamos falando de regiões que vão virar desertos, suscetível à desertificação, como é o caso do semiárido da região do norte de Minas de Jequitinhonha. Nós estamos falando de regiões em que a produção de café pode estar comprometida pelo excesso das chuvas. Então, a gente está falando de um contexto diversificado demais em Minas Gerais. Minas Gerais é muito diverso nesse sentido, né? Nos problemas, inclusive. É verdade. Por isso que a gente não pode tratar igual. Por isso a gente precisa chegar nessas regiões. Por isso a Assembleia tem ido para escutar as instituições de pesquisa, que é importante, os agricultores e agricultoras, as organizações que atuam na cidade. Então, é o momento das várias escutas para a gente pensar como que nós podemos orientar a política pública, o desenvolvimento do Estado. Pode vir um pacote aí de ações legislativas, né, a partir desse seminário. Nós podemos pensar em projetos de leis, mas também podemos pensar nessa discussão do orçamento, de projetos alternativos e importantes a essa questão. A gente sempre fala que mudanças climáticas, elas afetam principalmente os mais pobres, são as regiões que são afetadas ou pelas enchentes com os rios, ou também pela falta de água, né? As populações que são os refugiados ambientais, aquele que não tem água nem para beber, deslocam daquela região, então tem que ser abastecido por carro-pipa. É uma realidade antiga que vem se agravando e que a gente precisa encarar com seriedade para pensar em saídas e alternativas para essa crise. Muita coisa que a Assembleia tem feito. E aqui no plenário, deputada Leninha, também o grande tema do momento, né, uma discussão que está muito latente, é a recomposição salarial de servidores do Executivo, né, proposta pelo governo Zema de 3,62%, com um texto base que foi aprovado em primeiro turno, mesmo com intensas pressões ali de sindicatos e categorias, né, por um percentual maior, né, que faça jus a perdas acumuladas. Na sua visão, ainda há espaço, deputada, no ambiente político da casa aqui para que mudanças sejam feitas tanto na votação de emendas quanto eventualmente no segundo turno? Então é importante deixar claro, você colocou bem, é recomposição, nós estamos falando de reajuste, porque as categorias, né, os trabalhadores do Estado não têm reajuste há muitos anos. Então há tempo que nós estamos trabalhando com recomposição. E a nossa proposta de emenda principal é aquela que recupera a inflação de 2022 e 2023, e a gente soma com o que o governador está propondo, que dá um valor de 10,67%, se não me engano, né? É esse valor. A nossa emenda principal é essa, por isso nós votamos no projeto principal, e a gente queria ter votado a emenda, infelizmente houve uma estratégia de esvaziamento do plenário, que foi muito estranho para todos nós parlamentares, e essa semana a gente recomeça, né, o trabalho de convencimento pelas emendas. A principal é essa para a gente, de chegar num percentual que seja justo, um percentual que o governador possa entender que não podemos ignorar 2 anos de inflação, né? Por isso essa recomposição. Eu acho que é espaço para a gente fazer esse debate e a gente espera que os deputados, mesmo da base do governo, possam reconsiderar seu posicionamento e possam vir conosco nessa emenda de um reajuste mais significativo para reajuste não, recomposição. Para recomposição. Então, essa emenda já teria assinaturas de mais de 30 parlamentares, né? Segundo foi noticiado. Já tem nomes da base do Bloco Independente aí. Isso, nós encerramos o plenário, a gente tinha 33 deputados presentes, mas mais de 30 assinaram essa emenda que recompõe 10,67%. Então nós esperamos que amanhã e quarta-feira a gente possa voltar a esse debate e a gente espera ter o voto aí dos parlamentares também, que são da base do governo. Mesmo sendo uma emenda, né, autorizativa, digamos assim, ela tem um peso, né, efetivo para forçar algum tipo de atitude por parte do governo. Em outros momentos já se aprovaram, né,
percentuais na casa que o governo acabou não cumprindo. Então, nós cumprimos o nosso papel. Eu penso que, como é autorizativo, você mesmo lembrou, o governador não é obrigado a acatar o percentual que nós estamos apresentando. Mas nós estamos autorizando ele essa margem, que ele pode, nessa margem, decidir qual o percentual que ele quer recompor. Então, para nós, é importante, a gente espera que os deputados da base do governo possam compreender melhor isso. Nós não estamos aqui votando a emenda, obrigando o governador, nós estamos autorizando para que nessa margem ele possa ampliar essa recomposição. Por isso a gente não vê nenhum mal, né? Se nós tivéssemos maioria da casa, a pressão para o governador para nós seria muito melhor, né? Quanto mais deputados assinarem a emenda, votarem a favor da emenda, a gente sente que o governador pode ficar mais pressionado e tentar melhorar esse índice aí de recomposição. Segundo a imprensa, o governo de Minas Gerais estaria estudando elevar a proposta para 4,62%. Seria aí igualando o índice da inflação do último ano. Já há conversas nesse sentido nos bastidores? Isso já chegou até vocês? Nós estávamos esperando isso semana passada, mas isso a gente não comemora. Aumentar 1% para a gente não é nada para comemorar. Mas, de qualquer forma, é um gesto do governador em relação a essa pauta. Como a gente esperou isso na semana passada, não chegou, a gente espera que nessa semana chegue alguma proposta do governador. Mesmo que a gente não comemore, mesmo que nós vamos lutar muito para aumentar esse percentual, mas ele fazer um movimento, um gesto com o servidor público e a servidora pública, para a gente é significativo, né? Não é o valor que a gente está lutando e batalhando aqui na casa. Muito obrigado por mais essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, deputada Leni. Eu agradeço essa oportunidade e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada também. Eu conversei com a deputada estadual Leninha, do PT, primeira vice-presidenta da Assembleia. Falamos sobre o seminário promovido pelo Parlamento Mineiro para debater a criação do Estatuto da Igualdade Racial no Estado e também de matérias em destaque na pauta do plenário. E antes de encerrar, reforçamos o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Se você puder contribuir, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.